quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aflaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem no vendaval da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sou. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome.
INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. INRI é o nome que custou preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Que a paz seja com todos. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio evangélico com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou INRI Cristo, Filho do Homem. Na véspera da última ceia eu disse: um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Quando eu disse ele receberá do que é meu, mencionara outros sim as minhas vestes. E por isto, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, obediente ao meu Pai, reassumi a antiga indumentária, túnica, manto, sandália, etc. Atentai que ao anunciar o Consolador estava aludindo à reencarnação, meu renascimento físico, meu retorno de carne e osso. INRI é meu novo nome. Só os ignorantes obstinados em afrontar meu Pai Senhor e Deus continuam invocando meu nome antigo, obsoleto Jesus. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Tardes jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz.
Olá pessoal, hoje irei mostrar para vocês o Memorial da Soust, onde estão as primeiras vestes de Henri Cristo, sua milenária indumentária. Nós elaboramos este memorial com o intuito de esclarecer as pessoas leigas totalmente desinformadas sobre a história de Henri Cristo. Pessoas essas que ignoram que sua trajetória foi sempre pautada por acontecimentos e revelações místicas transcendentais que deram origem a fatos reais. Para mostrar e explicar a indumentária de Henri Cristo, é fundamental esclarecer que há 2000 anos antes de ser crucificado, Henri alertara que por ocasião de seu retorno à Terra, receberia de volta todos os seus pertences, conforme João capítulo 16, versículos 7 até 16, a saber, túnica, manto, sacola, sandálias. E aí inclui outro sim, os mesmos atributos físicos, como a mesma face, conforme o sudário nos revela, a mesma silhueta, a mesma voz, como está escrito em João capítulo 10, versículo 4, a mesma autoridade para, invocando o Pai, conceder-nos a bênção e nos ensinar as eternas leis do Senhor. Em setembro de 1979, em Santiago do Chile, obediente à mesma voz que o comanda desde a infância, Henri Cristo submeteu-se ao jejum, ataviado nesta túnica branca, feita pela docente de filosofia chilena Berta Segura Sanches. Sendo a primeira vez que jejuava, ignorava a necessidade de ingerir água. Estando na iminência de um processo de inanição, de repente aquela voz ordenou-lhe imperativamente: levanta-te! Ao levantar, porque o sangue demorou subir a cabeça, suas mãos não lhe ampararam, seus braços não lhe sustentaram, bambearam para trás. Ao cair no chão, quebrou o nariz. A cicatriz resultante dessa queda pode ser vista até hoje. Nesse momento em que o sangue jorrava e sentia dores lancinantes, a voz disse-lhe, dessa vez mais forte e imperiosa do que nunca: as dores são necessárias, o sangue é necessário, para que, quando te negarem e te reprovarem, te lembre das dores e do sangue, que é o mesmo que derramaste na cruz, e obterás força para suportar as agruras da reprovação que te espera. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou teu Senhor e Deus, e tu és o meu primogênito, o mesmo Cristo que crucificara. O Altíssimo revelou-lhe como se na tela de um filme, etapas de suas anteriores encarnações e o significado de sua presença na terra. Disse-lhe o Senhor que ser Cristo não era motivo de júbilo, ao contrário, antes de ser reconhecido e assimilado pela humanidade, Henri seria reprovado, aprisionado, ultrajado, caluniado, odiado, traído e até expulso de alguns países, conforme previsto em Lucas capítulo 17, versículos 25 a 35. Tudo isso seria necessário para que conhecesse bem a índole de seus contemporâneos. 15 anos antes de encontrar Henri Cristo, Berta Segura Sanches adquiriu um manto de lã pura na cor natural no interior do Chile. Quando Henri fez o jejum, já vestido com sua inseparável túnica, estava frio, e então Berta entregou-lhe este manto, dizendo: Maestro, vuestra fraçada. Henri partiu do Chile, ataviado na túnica branca, continuou sua peregrinação pela América Latina, consciente de sua realidade transcendental e de sua missão de estabelecer na terra o reino de Deus. Em Lima, no Peru, no Hotel Savoy, recebeu de uma benemérita o forro de seda. Em fevereiro de 1980, quando Henri Cristo esteve aqui em Brasília pela primeira vez, o líder de uma comunidade de essênios obsequiou-lhe um par de sandálias. Como é possível observar, uma delas foi remendada,
porque o Altíssimo determinara que Henri deveria portar esta rústica sandália até subir no altar da Catedral de Belém, do Pará, em 28 de fevereiro de 1982. Henri Cristo continuou sua peregrinação rumo à América Central. No Panamá, conheceu Helena Delim, proprietária do Hotel Lux, que mais tarde, nos Alpes do Coronado, em São José da Costa Rica, doou-lhe o Gondrier. Henri percorreu todos os países da América Latina, banido dos Estados Unidos, seguiu em direção à Europa. Após falar ao povo nas praças públicas de diversos países europeus, foi expulso da Inglaterra em direção à França, onde permaneceu por 7 meses. Um ano após o jejum da revelação de sua identidade, em Montataire, na França, o Senhor mostrou a Henri que a cor real de seu manto há 2000 anos era rouge ecclésiastique, ou seja, vermelho escarlate. Após várias tentativas em vão de tingi-lo, porque todos invariavelmente diziam que a lã em contato com o calor iria encolher, só em Bergerac encontrou uma septuagenária, dona de uma tinturaria, que se prontificou e finalmente conseguiu tingir o manto. Quando estava em Marsella, na França, Henri teve a revelação do pai de que era chegado o momento de possuir a sacola, na mesma medida da que Judas Iscariotes carregava há 2000 anos. A história da confecção da sacola pode ser vista na mensagem A Milenária Indumentária de Henri Cristo em nossos sites oficiais gêmeos, henricristo.org.br e henricristo.net. Declarado apátrida em Thionville, na França, regressou ao Brasil em 1981. Com esta túnica, Henri Cristo percorreu todas as capitais e principais cidades brasileiras, falando ao povo nas praças públicas, praticou o revolucionário ato libertário no interior da Catedral, em Belém do Pará, em 28 de fevereiro de 1982. Nesse momento histórico, a Igreja Romana foi declarada proscrita pelo Altíssimo e, nessa ocasião, foi instituído o Reino de Deus na Terra, formalizado pela SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Acusado pelo clero de vandalismo, profanação e insanidade mental, Henri Cristo foi detido e conduzido ao presídio São José, onde permaneceu durante 15 dias distribuindo bênçãos aos que vinham em sua presença, inclusive aos policiais, carcereiros e jornalistas, e saiu sem depender de advogados. Nesse período foi analisado por uma junta psiquiátrica. Face à incapacidade de enquadrá-lo nos parâmetros convencionais da psiquiatria, resignaram-se os doutores em qualificá-lo de superdotado. Veja fotos e jornais de Belém que noticiaram este impactante momento em nossos sites oficiais gêmeos, henricristo.org.br e henricristo.net, outros sim no livro Despertador Explosivo, volume 1. Para complementar a indumentária de Henri Cristo, em 1993, em Antonina, Paraná, Henri Cristo recebeu ordem do pai de usar a coroa cravada de espinhos, simbolizando a reprovação de seus contemporâneos, conforme Lucas capítulo 17, versículos 25 a 35, onde consta a seguinte profecia: mas primeiro é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos tempos de Noé, assim será também quando vier o Filho do Homem. Mais tarde, a coroa de Henri Cristo foi tingida de branco, simbolizando a paz e a luz, e os espinhos foram removidos, como sinal de que está se findando o período da reprovação do Filho de Deus. Por ordem de seu pai, Senhor e Deus, Henri esteve no Vaticano em 24 de setembro de 1983,
a fim de proferir a sentença de extinção da proscrita Madonna do Apocalipse, capítulo 17. Eis suas palavras. Esta árvore enferma tem que secar, ela não dá bons frutos. Seque, árvore enferma, seque, seque, para que a boa árvore que eu plantei viceje e me dê e aos meus filhos os frutos que tu me negas. A boa árvore que o Senhor se referira é a Soust, nova ordem mística nascida por ocasião do iconoclasta libertário ato revolucionário em 28 de fevereiro de 1982. Enquanto aguardava na pensão liberti o momento da partida, o Senhor conduziu-o à janela e mostrou-lhe, na calada da noite, Roma adormecida. Quando os fadigados monumentos e edifícios esboçavam falar das glórias do passado, talvez na intenção de impressionar o Filho de Deus, para sufocar a falsa magia que ilude os ingênuos visitantes, o Senhor disse: dorme, Roma, dorme o teu sono profundo, mergulhada no marasmo letárgico da fuga ao peso da tua consciência, encharcada no sangue de meus servos que te enviei, e que tu, ó Roma, queimaste na fogueira de tuas paixões desmedidas e assassinas, no cumprimento do pacto que perpetraste com os súditos de Satanás. Dorme, Roma, teu sono de evasor, enquanto em meu filho te visito como um ladrão por causa de tua traição, quando pactuaste com os usurpadores de meu reino de luz. Mas ai de ti, Roma, quando te acordares será tarde, tarde demais. Te verás transformada em ruína e o teu orgulho se transformará em gemido de dor. Tua ostentação e pedantismo em miséria e fome. Tuas estátuas enganadoras cairão em pedaços sobre ti e sobre teus filhos, que são herdeiros de tua luxúria, de teus crimes e de teus pecados. E agonizando, moribunda, espreitarás vagamente, sem forças para reagir à minha devastadora justiça. E a vibrante e inexorável manifestação ocasionada pelo látego do meu verdugo anjo, que, ao tocar sua trombeta, anunciará o esplendor e a glória de meu filho, quando ele virá a ti, não por ti, mas para recolher de tuas desprezíveis entranhas os que permaneceram fiéis à minha lei e são dignos de meu reino de luz. Se você apreciou o conteúdo deste vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Que o Senhor o inspire e ilumine. Até sempre. Meu pai diz que enquanto tiver um habitante da terra, um ser humano que se pensa cristão e que acreditou e acredita que eu fui de carne e osso para o céu, eu devo sempre de novo, despertar essas almas, essas consciências para a realidade, que hoje é respaldada inclusive pela ciência. A ciência hoje dá ocasião aos que raciocinam de saber que ninguém pode ir de carne e osso para o céu. A ciência dá a saber que lá no infinito a temperatura confina 273 graus Celsius negativo e que não tem ar para respirar. Então meu pai diz que eu sou obrigado a essa missão difícil porque eu gero muita raiva, muito ódio quando eu falo isso, mas tem que falar a verdade, porque as crianças foram enganadas e estão sendo até hoje, dizer que eu fui de carne e osso para o céu, e outros ainda dizem que eu fui Deus, que eu era Deus. Então por que na hora da agonia eu disse: Pai, me abandonastes?
E depois eu disse na sequência, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu disse. Eu não disse entrego o meu corpo. Meu corpo foi devoluído para a Mãe Terra. Entreguei meu espírito, fui em espírito ao céu, ao infinito. Eu sou obrigado de novo, meu Pai, de novo, porque as crianças inocentes são enganadas e depois crescem com esse engordo dogmático. E disseram até, eu vi recentemente até escrito, que minha genitora, ou seja, minha mãe, também foi para o céu de Canoas. Vejam, meus filhos, é chegada a hora de remover as vendas dos olhos. É chegada a hora de despertar as consciências que se alguém crê. Primeiro que eu disse que era Deus. Se eu disse que era Deus, então por que eu invoquei o Pai? Se eu disse que era Deus, então a quem eu invocaria? Justamente eu. E por que eu disse, Pai, me abandonaste? Porque o meu Pai não aceita cuspida. Meu Pai não aceita, meu Senhor e meu Deus não aceita chibatadas. É óbvio que eu senti a ausência da majestosa presença dele. Meu Pai não aceita, não se sujeita ao crime, ao delito de lesa majestade. Eu estava vivo, sim, senão não podia falar, mas estava vivo graças à vida que o Senhor dá no sangue de todos que vivem na terra. A vida que o Senhor dá em todas as células do corpo de quem vive na terra. Então eu estava vivo, pude falar. Mas eu falei porque eu senti a ausência da majestosa presença dele. Assim como outrora também disse que alguém havia me tocado no manto, que eu senti que alguém tocou no manto, e eu senti daí a ausência da majestosa presença do Senhor. Então, assim, me tiraram virtude, me roubaram virtude, ou seja, a virtuosa presença dele eu senti momentaneamente. Então eu queria lembrar de novo, em que pese eu saber que os profissionais da fé, os mercantilistas, não podem fizeram uma viagem sem volta, estão obrigados, o esquema de vida deles, o sistema deles já tudo organizado em cima desse engordo dogmático. Só depois da atome nuclear é que poderá cessar plenamente esse absurdo, entende? De dizer que o Filho do Homem foi de carne e osso para o céu. Ora, então eu tenho que sempre de novo explicar que não fui de carne e osso para o céu. E para os evangélicos, os fariseus que se dizem crentes, que vivem com a Bíblia como se fosse desodorante debaixo do braço, e que também creram, porque o Constantino plantou na cabeça deles também essa mentira. Então para eles eu lembro, já que eles usam a Bíblia, que lá na Bíblia está escrito, quem quiser pode ver, lá está escrito que as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Então eu teria ido para o céu nu, peladão. Estaria gelado, congelado durante esses 2000 anos, e eles esperam que eu volte de lá congelado. E ainda, claro, nu. Nada contra nudez, porque todos nós viemos nu do ventre da nossa genitora, da nossa mãe. Todavia, é mistério, é chegada a hora de raciocinar, de analisar entre a mentira, a farsa, o engodo dogmático e a verdade. E daí, o primeiro falso profeta da era cristã, falso profeta confesso, que ele confessou que é mentiroso, ele também respaldou, ele também continuou com essa mentira. O primeiro falso profeta da era cristã, confesso, foi Paulo, pois está lá escrito em Romanos 3:7, que ele confessou que era mentiroso, que mentia. E como eu disse há 2000 anos, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. E disse outro sim para o discípulo João, que ficariam de fora do reino de Deus os idólatras, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Logo, o Paulo está fora do reino de Deus, o Paulo e todos os seus seguidores. Raciocínio dentro da racionalidade, meus filhos. Que há 2000 anos, para quem quiser raciocinar, que eu disse bem claramente, não vim para abolir a lei, e sim para cumprir. Tem Mateus 5, versículos 17 e 18. Lá está escrito bem claro,
E que aqueles que dizem que eu fui para o céu de carne e osso, que é um absurdo, tentam inculcar na cabeça dos desavisados, dos que sofrem o efeito manada, de que eu aboli a lei, porque meu pai disse, nos primórdios, tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Diz para o primogênito que vos fala. Gênesis 3, versículo 19, está lá no Antigo Testamento. Então, para que eu fosse de carne e osso para o céu, eu teria que abolir a lei, eu teria que violar a lei que ele estabeleceu. Tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Então, entre outras inúmeras questões que colocam, no intuito de ludibriar as pessoas desprovidas de raciocínio, de vontade de pensar, de meditar, desprovidas da bênção celestial. E ao mesmo tempo que dizem que eu vim abolir a lei, que depois da minha vinda aqui na Terra o Antigo Testamento já era, também estes mesmos inculcam na cabeça dos evangélicos que se dizem crentes, que tem que obedecer o pastor, que eu não deixei nenhum pastor. Impostores se autonomearam pastores e chantageiam o dízimo do miserável salário do povo. E outros sim insistem em dizer que tem que ir na igreja rezar. Que tem que ir na igreja, que tem que dar o dízimo, que tem que. E eu disse há 2000 anos, libertando o povo que me ouviu, os que me ouviam, daquela escravidão de levar vaca, boi para o sacrifício. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa, disse o Senhor. Eu disse, a lei de Deus é eterna, a lei de Deus ninguém pode abolir, ela é eterna e versátil, ela se adapta no tempo, mas não pode ser menosprezada, vilipendiada. Quem despreza a lei de Deus fica à mercê dos castigos impostos na lei. Agora, ainda, notem bem, filhos, muitas mentiras ensinaram na minha ausência, então eu, para explicar bem claro, nitidamente o que é pecado, uma vez mais reitero, pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem, é pecado. E tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. E isto está dentro da lei, o que eu estou falando agora. Isso não é uma coisa minha, nova aqui. Isso está dentro da lei. E lembrando-se sempre que a pedra de tropeço da humanidade, o que impede os seres humanos a se despertar para ter consciência da volta do Filho do Homem aqui na terra de carne e osso, é acreditar que eu fui de carne e osso para o céu. E ainda assim pessoas que se dizem cientistas continuam teimosamente, idioticamente, acreditando que eu fui de carne e osso para o céu. E consequentemente não podem admitir que eu estou aqui de carne e osso, que eu retornei, renasci, reencarnei. Reencarnação não é coisa de espírita, não é coisa de nenhuma seita. Reencarnação é uma palavra moderna que concerne a lei divina eterna, desde os primórdios, desde os tempos, desde quando o Senhor disse, tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás.
Desde então, reencarnei, renasci, Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Ingrid. Reencarnação é a eterna lei divina. E ninguém pode contradizer racionalmente o que estou falando. Nem um ser racional, um ser que pensa, que medita, que estuda antropologia, biologia, etc., pode contradizer o que eu estou falando. Eu tenho que falar, meu pai disse que eu não posso cansar de falar sempre de novo, disse o Senhor, que enquanto tiver um ser humano aqui na Terra, acreditando, enganado, que eu fui de carne e osso para o céu, eu tenho que falar de novo. É claro que os donos de cabresto se rebolam na cadeira, mexem com suas banhas de raiva quando eu falo a verdade. Mas eu tenho que falar a verdade. Meu pai disse que é para isso que eu vim ao mundo. Se alguém lê a Bíblia, que eu continuo dizendo que é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do Altíssimo, só com a inspiração dele, alguém pode compreender o que lá está. E lá está escrito que eu não fui de carne e osso para o céu. Conforme o meu pai programou o futuro, ele inspirou, aí sim, porque para Deus tudo é possível, ele inspirou os servos dele, servos escolhidos na hora, porque ele é o Senhor, que eles fossem remover o meu corpo da sepultura, me envolvessem num lençol limpo, e me concedesse uma sepultura anônima, que ninguém mais soubesse onde estava, para que cessasse aquela sessão de ultraje, que continuavam dizendo, salvou todo mundo e não se salvou, disse que ia salvar, é o Salvador, olha aí. Então, meu corpo ficou anônimo. E o lençol no qual ele estava envolvido até então, hoje se chama sudário, é o que sobrou na sepultura. Aí depois ainda sobre o sudário, olha a mesquinhez humana, olha a maldade humana, ainda sobre o sudário lançam dúvidas, mesmo com todas as provas, até exame feito para constatar que aqueles vestígios de natureza só tinha lá. A Universidade de Israel fez um estudo e constatou que aquelas marcas da natureza que tinha no meu corpo, a saber, pólen, só se encontrava lá em Jerusalém. E ainda assim outros cientistas, um cientista na véspera de partir, se arrependeu, quem quiser pode ver, até na minha página, se arrependeu na véspera de partir, de quanto tinha ido contra, só na última hora compreendeu que estava errado, e que os exames feitos, que deram a Idade Média, era extraído de um remendo do sudário, e não do sudário. Quem quiser que volte a pesquisar e vai ver. Então eu queria só, estou falando tudo isso, porque eu sinto a grande dor de ver o povo enganado. Hoje em dia, está muito difícil de se olhar a televisão, principalmente aqui no Brasil. Que no cenário mundial, as pestilências que eu enunciei antes da crucificação, e aqui no Brasil, atualmente, a chuva que não vem no tempo certo. Então tenho que, da parte do Senhor, meu Pai, explicar, facultando aqueles que raciocinam a se imunizar para ficar fora dessa trilha nefasta de devastação, de destruição, de falta até de comida. Eis o que disse o Senhor, para que a vida na terra fosse saudável. Diz o Senhor, o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do universo, disse: não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, se andardes conforme os meus preceitos,
se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se porém me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós, e com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com indigência, eu vos castigarei com 7 pragas por causa dos vossos pecados, até o ponto de comerdes a carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altos, vossos altares, e quebrarei as vossas estátuas. Vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Agora eu digo da parte do Senhor: a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria e a desgraça do povo, por ser surda não pode ouvir o clamor do povo, e por ser muda não pode interceder junto ao meu Pai Senhor e Deus, nem proferir palavras de bênçãos. Agora eu quero mostrar e explicar detalhes. Lembra que tudo isso que eu falei aqui está no Levítico 26. Agora prestai muita atenção. A chuva está caindo no tempo certo? Se a chuva cai no tempo certo, então as outras coisas acontecem. As árvores se carregam de frutos, e comereis o vosso pão à saciedade, disse o Senhor. E ainda disse o Senhor: vivereis na terra sem temor. Agora eu vejo aqui o povo brasileiro, aqui no Brasil, de diversos lugares, que as pessoas tem temor até para ir dormir, porque não sabe o que vai acontecer, se a casa vai cair. É terrível isto. Então, o problema todo é que foram educados equivocadamente os falsos religiosos, os vendilhões de falsos sacramentos. Eu digo vendilhões de falsos sacramentos porque eu disse há 2000 anos: dai de graça o que de graça receber. Se o sacramento vem do Pai, não vai cobrar. Se tem preço, não veio do Pai, veio do maligno, veio da ganância, da ambição. Sacramento não pode ter preço. Também os filhos de Deus devem tomar consciência de que a chantagem do dízimo é um ignóbil estelionato religioso. Porque o Senhor não mandou ninguém chantagear o dízimo. Se trazei o dízimo à minha casa, disse o Senhor, mas não para a casa do falso profeta. Em verdade eu vos digo, vós deveis invocar unicamente o Senhor. Quem quiser se escapar, inclusive desse maldito vírus que está tomando conta do planeta, agora só tem o Senhor. Não adianta pedir para a estátua, tem que pedir só para o Senhor. Invocar só o Senhor, como eu disse há 2000 anos, no quarto com a porta fechada, eu disse. Eu não disse para invocar o Senhor na praça, na igreja, em lugar nenhum. No quarto com a porta fechada, lá tu invoca teu Pai Celeste. Ele vê o que se passa e te abençoa. Então há que se invocar o Senhor só no quarto com a porta fechada. É claro que atualmente existe um esquema montado, uma programação desde longa data, para que os seres humanos se transformem em zumbi, em escravos, se escapam das drogas, caem na armadilha do falso profeta, do lobo travestido de ovelha. Quem é esse lobo? Vamos identificar o lobo. Os lobos, não é um só, tem o lobo mor e tem os outros lobos. Quem são eles? São aqueles que insistem em dizer que eu fui de carne e osso para o céu, para que a humanidade não possa despertar, não possa ver que meu Pai me reenviou aqui. Então eles continuam dizendo que Cristo foi de carne e osso para o céu. E a lei? Como é que fica a lei? A lei de Deus. Se o Pai, o eterno Senhor da vida e do destino, disse: tu és pó, do pó tu fosse tomado e ao pó retornarás. Então não dá para ir para o céu de carne e osso sem violar a lei que Deus estabeleceu. Então dizem: mas para Deus tudo é possível. Sim, desde que Ele, que é o Senhor da vida e do destino, induza os filhos dele a caminhar dentro da lei. Mas Ele mandar violar a lei. Então,
A partir do momento que alguém compreende que ninguém pode subir de carne e osso para o céu, e lendo a Bíblia com honestidade e pedindo ao Pai que inspire, começará a vislumbrar que eu disse que ia voltar a beber do fruto da videira com os meus filhos no reino de meu Pai. Eu disse, desde agora não beberei mais do fruto da videira, a não ser novamente convosco no reino de meu Pai. E como é espírito sem corpo físico, não bebe vinho. Aqui estabeleceu meu Pai o reino dele, sediado aqui, já em Brasília, Nova Jerusalém. Que a paz seja com todos meus filhos. Olá pessoal, hoje irei reportar a mensagem de Henri Cristo intitulada A Verdade Irrefutável de nossos sites oficiais, henricristo.org.br e henricristo.net. A verdade irrefutável, a maior pedra de tropeço da humanidade desmoronando, a ascensão física de Cristo ao céu. Pai, me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. Este Jesus, que foi levantado de junto de vós para o céu, assim regressará do modo como vistes ir para o céu, em espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Malgrado só os seres raciocinantes, portadores de indispensáveis, saudáveis neurônios, assimilarão esta transcendental resolução. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. João capítulo 8, versículo 32. Assim falou Henri Cristo. Meus filhos, é possível que durante o período escolar já tenhais estudado alguns dos preceitos básicos da ciência, dentre os quais a existência da atmosfera e suas camadas, a resistência do ar, a lei da gravitação universal, a mudança do estado dos corpos mediante a variação de temperatura, a relação entre a decomposição dos organismos e a regeneração da natureza, entre outros. A atmosfera é o escudo de ar que envolve a Terra e a protege de corpos que entram em rota de colisão com o planeta. A atmosfera chega a 10.000 quilômetros de altitude acima de nossas cabeças e é dividida em várias camadas. Dentre essas camadas, existem aquelas que apresentam condições totalmente inóspitas para a sobrevivência do corpo humano. A chamada gravidade é a força que atrai todos os corpos ao planeta, em direção ao centro da Terra. Além disso, a temperatura no espaço sideral, que confina 273 graus Celsius negativos, ou seja, zero absoluto, levaria ao fenecimento inevitável por congelamento, considerando ainda a inexistência de oxigênio e de alimento para nutrir um organismo. Portanto, há 2.000 anos, para que meu corpo físico ascendesse ao Pai, como ensinam os embusteiros da fé, ele teria que flutuar contra a gravidade, sobrepujar todas as camadas da atmosfera sem se desintegrar até chegar ao espaço sideral, o que significaria ascender ao infinito desprovido de qualquer propulsão, contrariando não somente uma, mas diversas forças e condições naturais estabelecidas pelo eterno Senhor da vida e do destino para a manutenção da vida na Terra. O Senhor é perfeito e suas leis são perfeitas e eternas. Para ele tudo é possível, exceto contrariar as leis naturais que ele criou. Por isso, eu jamais poderia ter subido ao céu de carne e osso. A realidade, a verdade irrefutável é que meu corpo de carne e osso sucumbiu aos flagelos ocorridos antes e durante a crucificação. Meu corpo retornou à Mãe Terra conforme a eterna lei de meu Pai, Senhor e Deus.
Tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Subia ao Pai unicamente em espírito, e em espírito reaparecia após a crucificação e consequente desencarnação aos que clamavam por minha presença. Tenho consciência de que sou parte do Espírito do Pai, e como ensino até hoje, todos são. Apenas sou o mais antigo, ninguém é obrigado a crer. Eu não digo e nunca disse que era Deus. Como prova disso, na hora da crucificação, invoquei o Senhor dizendo: Pai, me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. E na sequência, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. Se eu fosse Deus, a quem evocava? Assim, uma vez mais está comprovado que subi ao céu em espírito. Uma vez que o corpo desapareceu da sepultura, conforme relatam as Escrituras, sendo encontrados apenas os lençóis que o envolviam, podeis agora perguntar: se Cristo subiu ao céu em espírito, o que aconteceu ao corpo? Em verdade vos digo, José de Arimateia, que a princípio havia pedido meu corpo a Pilatos a fim de depositá-lo em um sepulcro novo que mandou cavar na rocha, Mateus capítulo 27, versículos 57 a 60. A posteriori retornou ao local acompanhado de alguns auxiliares e o transladaram para uma sepultura anônima, conforme consta em Mateus capítulo 28, versículos 11 a 15. Enquanto as mulheres iam a caminho, eis que foram à cidade alguns dos guardas e noticiaram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha sucedido. Tendo-se eles congregado com os anciãos, depois de tomarem conselho, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei, os seus discípulos vieram de noite e, enquanto nós estávamos dormindo, o roubaram. Se chegar isto aos ouvidos do governador, nós o aplacaremos e estareis seguros. Eles, recebido o dinheiro, fizeram como lhes tinha sido instruído. E esta voz divulgou-se entre os judeus e dura até o dia de hoje. Se me questionardes o que levou José de Arimateia a fazer isso, vos esclareço então. Inspirado pelo Altíssimo, José providenciou uma sepultura anônima para que cessasse a sessão de ultrajes que perdurava mesmo após a crucificação. Ele vislumbrou que os soldados e populares iriam destroçar meu corpo e expor os membros em diversos lugares, a fim de persuadir seus contemporâneos a jamais irem de encontro ao Império Romano, aos sacerdotes e ao Sinédrio. Por outro lado, se meu corpo fosse descoberto pelos soldados na sepultura anônima naquela época, a base dogmática cristã de que ascendia ao céu fisicamente jamais teria existido. Se fosse encontrado nos dias atuais o que se conhece hoje como cristianismo, que já se encontra desmoronando, teria seus preceitos arruinados e seus seguidores se dispersariam. A fim de que possais compreender a sinistra intensidade do ódio que havia contra mim, explico-vos que há 2000 anos os populares alienados não vislumbraram, não assimilaram que meu Pai se manifestava em mim. Por isso foram facilmente influenciados pelos sacerdotes que os induziram a vociferar: crucifique, crucifique. Os sacerdotes, estes sim pressentiram em mim a presença do Altíssimo pelas obras e palavras. Por isso decidiram me eliminar. Começaram a perceber esvaziar-se o poder que até então exerciam sobre o povo, desde que eu disse publicamente para orar no quarto com a porta fechada. Mateus capítulo 6, versículo 6. Eles sentiam, vislumbravam isso cada vez mais, porque eram lobos rapazes habituados ao poder que exerciam sobre os judeus. E já haviam esgotado os recursos pragmáticos para conseguir o conchavo com Pilatos, intendente de Roma. Dessa forma, consideraram mais prático, mais racional, em sua ótica satânica, livrar-se de mim,
Usaram toda a experiência de lobos, já embriagados pelo poder que exerciam até então, para a priori providenciar minha captura e a posteriori levar-me a julgamento, culminando com a crucificação. Na cegueira em que se encontravam, no ódio que manifestavam em relação a mim, não enxergavam estar justamente fazendo algo que só poderia ser feito se Deus permitisse. E naquele momento cruciante fustigaram o povo a vociferar: crucifique, crucifique! Pois sabiam quem sou, viram que sou o Verbo de Deus. Justo por isso temiam o poder dos ensinamentos emanados de meu Pai. Temor que podeis compreender através destes versículos. No outro dia, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram juntos ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, estamos recordados de que aquele sedutor, quando ainda vivia, disse: ressuscitarei depois de 3 dias. Ordena, pois, que seja guardado o sepulcro até o 3º dia, a fim de que não venham os seus discípulos, o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E desta sorte, o último embuste seria pior do que o primeiro. Pilatos disse-lhes: tendes uma guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Eles foram, guarneceram o sepulcro com guardas e selaram a pedra. Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66. Os sacerdotes e fariseus ignoravam que minha ressuscitação seria em espírito. Além disso, desconheciam que a vigília do sepulcro seria em vão, pois, reiterando o que consta em Mateus capítulo 28, versículos 11 a 15, durante a noite os soldados adormeceram e meu corpo foi trasladado a uma sepultura anônima. O ódio contra mim era intenso e incessante, pois eu havia contrariado os interesses escusos do Sinédrio ao ensinar o povo que não era preciso ir ao templo para viver em simbiose com o Pai, bastando orar no quarto com a porta fechada. Mateus capítulo 6, versículo 6. Uma das ocasiões em que afrontei o Sinédrio e os sacerdotes sucedeu quando, movido pela santa cólera de meu pai, investido da autoridade de Leão de Judá, chicoteei os vendilhões do templo em Jerusalém, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a convertestes num covil de ladrões. Mateus capítulo 21, versículo 13. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação ao inferno? Geração de víboras, quanto tempo ainda terei que ficar entre vós? Mateus capítulo 23, versículos 13 a 36 e capítulo 17, versículo 17. Esse episódio foi decisivo para que Roma, pressionada, ordenasse o aniquilamento de meu corpo físico e orquestrasse uma série de eventos no intuito de intimidar qualquer um que ousasse contrariar o império e o sistema religioso da época. Meu pai me revelou que se meu corpo fosse encontrado pelos soldados romanos e populares, aconteceria algo semelhante ao que sucedeu ao corpo do sucessor dos sucessores de Tibério César, imperador romano que ordenou a minha crucificação, Benito Mussolini. Como coincidências não existem, em 1945, na véspera de minha atual reencarnação, ocorrida em 1948, Mussolini, que até então exercia o poder político absoluto em Roma, como outrora Tibério César, foi morto por guerrilheiros da resistência italiana e seu corpo exposto em praça pública de cabeça para baixo, tendo passado por diversos tipos de escárnios e profanação. É possível que, mesmo diante de minhas palavras, estejais ainda a lucubrar. Milagres acontecem. Deus poderia sim elevar o corpo de Cristo até o espaço. Deveras, milagres acontecem, e meu Pai já os realizou através de mim, seja há 2000 anos, seja na atual encarnação. Todavia, meu Pai jamais devolveria um membro a um ser humano que eu tivesse perdido em um acidente, pois há situações cosmicamente irreversíveis, em que nem mesmo o Altíssimo interfere.
E existem condições naturais que nem mesmo ele vê sentido em contrariar, como fazer um corpo humano flutuar ou voar por si só. A primeira vez em que reaparecia após a crucificação foi a Maria Madalena, incorporado no jardineiro. João capítulo 20, versículos 1 a 17. No primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Correu, pois, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Partiu então Pedro com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, viu os lençóis postos no chão. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Com efeito, ainda não entendiam a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Voltaram, pois, outra vez os discípulos para sua casa. Entretanto, Maria Madalena conservava-se da parte de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles disseram-lhe: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que era o hortelão, disse-lhe: se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu irei buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Foi Maria Madalena dar a nova aos discípulos. Viu o Senhor e ele disse-me estas coisas. Aí está bem nítido que eu estava incorporado no hortelão, algo que só é possível acontecer em espírito, motivo pelo qual a princípio Maria Madalena não viu que era eu, e só mais tarde, ao abordá-la, ela me reconheceu. Mais uma evidência do que estou a vos dizer é que há 2000 anos andei sobre as águas em espírito, jamais o fiz de corpo físico. Outro sim reapareci em espírito aos discípulos em Emaús. Eis que, no mesmo dia, o dia em que as mulheres e Pedro foram ao sepulcro, caminhavam 2 dos apóstolos para uma aldeia chamada Emaús, que estava à distância de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhava com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele disse-lhes: que conversas são essas que ides tendo pelo caminho, e por que estáis tristes? Respondendo um deles, chamado Cleofas, disse-lhe: só tu és forasteiro em Jerusalém, que não sabes o que ali se tem passado estes dias? Ele disse-lhes: que é? Responderam: sobre Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E de que maneira os nossos príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que havia de resgatar Israel. Depois de tudo isto, é já hoje o 3º dia depois que estas coisas sucederam. É bem verdade que algumas mulheres, das que estavam entre nós, nos sobressaltaram porque, ao amanhecer, foram ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo,
voltaram dizendo que tinham tido uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram. Ele disse-lhes: ó estultos e tardos do coração para crer em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas e que assim entrasse na sua glória? Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam, e ele fez menção de que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque faz tarde e o dia declina. Entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, benzeu-o, partiu e lhe dava. Abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, e desapareceu. Disseram um para o outro: não é verdade que nós sentíamos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Encontraram juntos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Nesse episódio em Emaús, novamente eu estava incorporado, porém dessa vez no forasteiro. Vide ressurreição à luz dos evangelhos e ressurreição no livro Despertador Explosivo, volume 2. Despertai, meus filhos, libertai-vos das fantasias que vos impuseram desde a infância. Tenho certeza de que já não acreditais na conhecida história da cegonha contada por vossos progenitores. Tampouco em Coelho da Páscoa e Papai Noel. Refleti, portanto, por que ainda acreditais que subi ao céu de carne e osso? Todas as vezes em que reencarnei, recolhi meu corpo do ventre de uma mulher, e todas as vezes em que desencarnei, meu corpo retornou à Mãe Terra. Sou o primogênito de Deus, que reencarnei Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc., depois Jesus e agora Henri. O meu espírito é eterno, indestrutível. Esse sim ressurgiu e foi reconhecido há 2000 anos pelos que tiveram olhos para ver e ouvidos para ouvir. E somente em espírito regressei ao Pai. Enfim, só em espírito sempre retornarei ao eterno Senhor da vida, e no porvir sereis, em espírito, com o Senhor e comigo uma só coisa. A coerência, a lógica e a verdade são indissociáveis. Os sensatos meditam e assimilam. Tenham todos a minha paz. Através da leitura da circular A Verdade Irrefutável, podereis compreender e assimilar que se trata de uma inverdade afirmação de que Cristo, há 2000 anos, subiu ao Pai de carne e osso, pois o fez unicamente em espírito. A fim de vos desvencilhar das demais inverdades ensinadas pelos ditos religiosos há anos sobre a vida de Cristo, facultando-vos conquistar a chave da liberdade consciencial, recomendamos outro sim a leitura das seguintes circulares, contidas no livro Despertador Explosivo, volume 1, disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br e henricristo.net. Paulo, o primeiro falso profeta confesso da era cristã. Romanos capítulo 3, versículo 7. Fariseus contemporâneos, templos farisaicos, jesuítas, fariseus evangélicos versus cristãos genuínos, o dízimo e Maria Mulher. Do livro Despertador Explosivo, volume 2, outro sim disponível para download graciosamente nos sites oficiais. Ressurreição, a ressurreição à luz dos evangelhos, Emanuel e o enigma dos milagres. Se você apreciou o conteúdo desta mensagem transcendental,
Compartilhe com seus amigos, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e que o Senhor o inspire e ilumine. Até sempre! Desperta, humanidade, desperta. A longa noite agoniza. O ruído ensurdecedor do derradeiro canto do cisne negro estremece e apavora os habitantes da terra que escutam o gemido do parto doloroso. A estrela resplandecente da manhã anuncia o fim deste mundo caótico no alvorecer da nova era. Homens de coração puro, alegrai-vos e exultai. O Verbo reencarnou. Irre Cristo, o primogênito de Deus, voltou à terra. A justiça divina resplandecerá. Os homens, fazendo uma luz do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a Ele, cumprindo-se o que eu disse há milênios, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas, territoriais nem religiosas. Todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque no futuro o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será controlada. A medicina transcenderá, encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se-á à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como um elo sagrado que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra
o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me do cerro, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Dadas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra. Que tenham todos a minha paz. Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa com Henrique Cristo aqui na Soucha, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, henricristonaWeb@gmail.com. No ar, Henrique Cristo. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedecendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do necio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que ele respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas, e as minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Vede que eu vos adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome,
Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome. INRI, Apocalipse 3, versículo 12. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que só vos falo, que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é de Buscador da Verdade, de Taguatinga. Caro Henri, observei que suas discípulas repetidas vezes se referem ao Eterno, a quem você se dirige como sendo seu Pai, na terceira pessoa do singular, e não como nosso Pai. Isso significa que você ensina que há um Senhor para cada pessoa? Ou seja, que o Pai é uma parte do ser individual de cada um, como é ensinado por outras doutrinas? A pergunta dele é oportuna para que se esclareça. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que a minha condição, meu Pai determinou que eu não imponha a ninguém a filosofia que dele emana, que eu explique a lei dele, que eu explique a filosofia de vida que ele impôs, que ele me ensinou. Agora, eu não posso obrigar ninguém a reconhecer que meu Pai é o Supremo Criador do Universo, o único ser criado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, seja também o Pai dele. Então, por isso, em geral, eu digo meu Pai, né? Porque tem uns que têm um pai, tem uns que consideram o pai biológico como pai, enquanto eu ensino que o pai biológico é genitor, né? Que é o termo correto para se falar, ortodoxo. E tem outros que têm como pai espiritual, às vezes um guru, um personagem, que eu não vou nem enumerar quantos existem. Tem outros que têm deuses, ainda hoje, deuses gregos, e tem outros que têm deuses de gesso, de mármore, o Pai, e eu tenho eternamente, há milênios, desde os tempos dos primórdios do réptil rastejante, sempre tenho como Pai o Senhor, o Criador Supremo, um ser invisível, intocável, inefável, mas que é meu Pai, a quem me refiro quando falo em público, a quem ensino aos meus seguidores, meus discípulos e meus seguidores, a reverenciar como Pai, como único Pai, onipresente. Como Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Portanto, não podeis fugir dele, nem nada do pecado, e também não necessitais de um intermediário para religar-vos com Ele, uma vez que Ele é onipresente. Então eu não estou aqui para religar ninguém com meu Pai, e sim estou aqui para ensinar a lei que Ele me enviou para ensinar, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvem, e aqueles que têm olhos para ver, veem os textos da lei que Ele mandou que eu colocasse, inclusive na literatura do reino dele, formalizado, oficializado pelas outras. Então, tem gente que pensa que eu estou querendo, como ele acabou de perguntar, que teria cada um Deus individual. Não. Deus é um único. Só que tem pessoas ainda desinformadas, a maioria é desinformada, a maioria ainda está em busca de um Deus palpável. Imaginem só, meus filhos, se o meu Senhor e meu Deus, meu Pai, aquele a quem me refiro como Pai, e que eu ensino os que vêm comigo a reverenciar como Pai, imagine se Ele não fosse onipresente. Nesse exato instante eu teria que sair correndo atrás dele, procurar ele lá, quizá lá no Tibete ou não sei onde, para pedir: Pai, como é que eu respondo essa pergunta? Mas como Ele é onipresente,
não preciso sair daqui do lugar que ele me colocou para responder a pergunta, porque ele mesmo me dá a saber qual é a resposta. Agora, se ele não fosse onipresente, eu tinha que sair correndo agora, se eu quisesse responder essa pergunta, sei lá, se de avião ou de quê, para dizer: pai, como é que eu faço para responder essa pergunta? Vê, meus filhos, como é importante a onipresença de Deus. Se tu estás no trânsito, se tu estás em outro país, onde quer que tu estejas, se tu te lembrar da onipresença dele, lembrar que ele é em ti, que ele é que vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue, onde quer que tu estejas, tu podes invocá-lo e obter a resposta. Como segurança, no caso que estiveres ameaçado, como saúde, se estiveres sentindo-te vulnerável com alguma debilidade física, porque todas as enfermidades físicas e mentais, sem exceção, têm sempre início na enfermidade da alma. A alma enferma, adoece a mente e aí o corpo padece. Bom, espero que tenha sido compreendido. Não pensem que estou zangado com a pergunta, sim que meu pai me faz às vezes ser enfático quando é uma coisa tão profunda e que muitos ainda continuam procurando um Deus palpável. Ele é o eterno, o invisível e inefável. Tenham todos a minha paz. Célia Duran, de Osasco, São Paulo. Bom dia, meu querido mestre. Por favor, exponha sua opinião sobre o uso do protetor solar. Devemos usar ou não? Ai, filhinha, existe uma controvérsia tão grande, global sobre isso, né? Eu diria que deves descobrir qual é o protetor solar mais adequado e usar, mas não pensando como muitos pensam: botei o protetor solar, posso ficar no sol no meio-dia. Usar como uma proteção, procure descobrir o mais natural possível e usar só para te proteger do sol no horário conveniente, naquele horário que a medicina diz que dá para ir ao sol. E não fazer como eu sei que muitos fazem: eu estou com protetor solar e fico exposto ao sol no meio-dia. Eu não estou contra, só que eu não faria isso. Eu não faria isso porque eu sei o que está acontecendo com a natureza, as alterações climáticas, as alterações cósmicas. Eu não vou poder entrar em detalhe agora porque eu não sou cientista, mas eu sei que isso é assim. Os cientistas sabem explicar isso, né? E quem quiser pode buscar na internet quais são os horários melhores. Segundo me consta, a medicina, aquela medicina que não quer que as pessoas tenham câncer, tem outra que quer. Aquela que não quer que as pessoas tenham câncer, ela recomenda que não se exponha ao sol depois das 9 horas, né? E antes das 4 da tarde. É porque tem a medicina, os médicos honestos, sinceros, que querem o bem-estar da humanidade dos seus semelhantes, eles querem evitar que exista essa doença horrorosa. Agora, tem os outros que estão a mercê, eu sei disso, está provado até universalmente, a mercê da máquina, que é uma máquina que não tem volta, que ela está toda implantada em busca de novos clientes, novos pacientes. Assim como tem um mecânico que não gosta de ver quando teu carro está estragado, que ele prefere, por exemplo, que fica até teu amigo. E tem aquele outro mecânico que fica estorcendo, não vejo a hora que o carro dele estraga para ele voltar aqui para me dar lucro. Isso em todas as profissões tem isso. Eu sei até de borracheiro que teve que colocou uma espécie de tábua com prego, como é que se chama de... Cama de gato? Cama de gato, para pegar para os clientes, botar um pouco longe da borracharia dele para ganhar um cliente. Sei de tudo isso. Mas tem o borracheiro consciencioso, dedicado, que faz a coisa com amor e quer que tu tenha seu pneu funcionando. Assim tem o médico, tem o mecânico, assim tem em tudo. Em todas as profissões existem pessoas deveras amorosas, fiéis aos ditames da lei, e tem outros que violam a lei e depois tem que pagar, é claro, também, né? Tenho toda a minha paz, meus filhos. Roberto do Vale, de São Paulo. INRI, sobre a seca que está ocorrendo em São Paulo e cidades próximas, o que o senhor tem a dizer sobre essa falta de chuva nunca antes vista na região, que é habitada por mais de 20 milhões de pessoas? Não há previsão de chuvas até o fim do ano, e só mesmo dilúvios bíblicos são capazes de refazer a média dos reservatórios,
que só duram mais alguns meses, segundo os especialistas. Ai, meu filhinho, tu me faz a pergunta mais contundente, a mais urgente, a mais cabeluda, a mais controversa que eu já fiz até agora. E eu vou ser obrigado a responder sim. Só que preparai vossos ouvidos. Contemplai bem. Contemplai, eu estou dizendo cada palavra. Olha, se conseguir ver cada palavra que eu vou dizer. Em primeiro lugar, a cidade e o estado que estás falando é o estado de São Paulo e a cidade é São Paulo. E a pergunta que eu faço respondendo essa tua pergunta: quem é o padroeiro do Brasil? Quem é? E onde é que eles... é padroeiro, tá, tudo bem. E onde é que se situa? Essa pergunta eu jogo no ar para ver quem é que é o padroeiro do Brasil, se fosse Deus, mas como não é Deus, então tinha que ser então, aquele que disse padroeiro do Brasil, tinha que derramar água no tempo certo. Vou explicar agora, prestai muita atenção, já que veio essa pergunta, eu não vou fugir dela não, mas eu vou falar de forma tão contundente quanto a pergunta merece. O que disse o Senhor sobre a chuva? O que disse o Senhor sobre a chuva no tempo certo para abastecer não só as necessidades humanas, como também a mãe terra, para vivificar as plantas? O que disse o Senhor? Quem tiver Bíblia, quem não tiver vai procurar no Levítico 26 e ver. Eu vou resumir. Eis o que disse o Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, tremei diante de meu santuário. Se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se porém me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós, e com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com indigência, e vos castigarei com 7 pragas por causa dos vossos pecados, até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas, e vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Quero deixar bem claro que o Senhor não diz, quando Ele diz vingar-me-ei, não, isso é tudo metaforicamente. Ele quis dizer que se tu violas a lei, em vez de pedir a Ele chuva, pedes por um boneco ou uma boneca, então Ele apenas te despreza. Tu és contente porque um boneco, uma boneca não pode fazer chover. Só quem controla a chuva, quem controla as intempéries, só quem controla a natureza em geral é o Senhor. Então não é a interpretação equivocada se alguém disse: Deus se vingou, Deus disse que eu vou te comer a carne, meus filhos. Não, Ele apenas explicou que se tu violar a lei, depois tu ia ficar tão na miséria, sem o que comer, ao ponto de sentir vontade de comer a carne de teus filhos, como já está acontecendo hoje em dia. Já tem gente vendendo os filhos, sim, em todas as partes do Brasil, para conseguir comprar comida. Isso é comer a carne dos filhos, meu filho. Tem muita gente vendendo até os estrangeiros filhos por causa da fome da miséria, porque em vez de invocar o Pai, invocar o Altíssimo, o Criador Supremo, invoca um boneco ou uma boneca de barro. Esse é o problema. Eu não queria que fizessem essa pergunta para mim, porque eu sei que a resposta é muito contundente, mas eu não posso faltar com a verdade. Eu estou aqui só para isso. Não quero viver um segundo aqui na terra, senão só para cumprir a vontade de meu Pai, Senhor e Deus, que me reenviou a este mundo. Parece uma brincadeira, mas não é brincadeira não. Esse problema de invocar no lugar de Deus
um intermediário de barro, de gesso, etc. Isso é coisa muito séria. Outra coisa, para não pensar que é só isso, quero acrescentar mais uns versículos bíblicos. Isaías 42, porque aquele que eu falei é o Levítico 26. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence, disse o Senhor. 42, versículo 8. E o livro da sabedoria também. Maldito é o ídolo, obra das mãos humanas. Maldito ele e seu autor. Sabedoria 14, versículo 8 e 27. E para não dizerem que é só no Antigo Testamento, então vamos para o Novo Testamento, onde está em Apocalipse 22 e Apocalipse 21. Apocalipse 22, 15 e 21, 8. Fiquem com o Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora do reino de Deus os idólatras, os cães, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Quem quiser viver protegido por Deus, fuja de praticar a mentira, fuja de idolatrar, de adorar. Aí vem as conversa furada, que não, mas nós não adoramos estátua, é uma imagem, a estátua assim que estão adorando. E daí pedindo a estátua, ela não dá chuva. Nada mais posso declarar agora. Eu sei que eu não sou simpático. Eu sei, e eu não vim aqui nem há 2000 anos, não consegui agradar a todos. Eu estou aqui só para cumprir a vontade do meu Pai. Então, se o que eu falo fere suscetibilidades, escravidões, os escravos se sentem maus em ver que o libertador fala da liberdade, nada posso fazer. Quero lembrar uma vez mais que eu vim a este mundo na condição de libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Leandro, do Rio de Janeiro. INRI. Recentemente, minha mãe ficou internada com diverticulite e anunciaram necessária operação. No centro cirúrgico, uma enfermeira surgiu justamente na hora para aplicar medicações da prescrição médica. O cirurgião afirmou que não faria cirurgia por conta da medicação aplicada, senão seria fatal. No outro dia, o médico disse que a cirurgia foi cancelada, pois o exame mostrava o intestino se recuperando. INRI, isso foi um livramento? Isso é crédito karmático? Em que ponto pesa o karma das pessoas que se envolveram com a situação dela? Nesse caso, ninguém se culpou, ninguém pode ser culpado, porque a mãe natureza, o corpo dela, reagiu de repente, em última instância. Entende? Porque, como eu disse anteriormente, nem sabendo que ia vir essa pergunta, que todas as enfermidades físicas, sem exceção, físicas e mentais, têm início na enfermidade da alma. Então, quando ela entrou lá no purgatório, viu o perigo que corria de entrar na faca, essa coisa toda, o mecanismo psíquico dela, o cérebro dela, pode ter resolvido retroceder. Porque nós todos temos um laboratório interno. O nosso laboratório interno, de acordo com o nosso patologista, que é a mente, ele pode sim produzir vitamina ou veneno, o mesmo laboratório que é o nosso corpo. Se tu andas em paz com a lei, teu laboratório interno produz vitamina, produz vida, vontade de viver. E se ao contrário, ele produz veneno, e aí tu adoece. E às vezes na última hora, não é o primeiro caso que eu conheço, que na última hora a pessoa tem uma reação fulminante, positiva, e se escapa de entrar na faca. E também pode haver erro de diagnóstico, que aliás tem acontecido muito ultimamente. Mas prefiro crer que lá dentro, na última hora, ela juntou forças, como eu já vi muitas pessoas juntarem forças para se recuperar e se escapar, e deve ter sido um médico muito honesto também, consciencioso, que disse, olha, não precisa mais entrar na faca, porque senão teria por ambição esfaqueá-la para faturar, né? Então, que isso, meu filho, e não tem nada
esse caso é o cargo, a única coisa que tem a ver com o cargo, que ela teve uma proteção de última hora. Tenho toda a minha paz. Leonardo de Raul Soares, Minas Gerais. Bom dia, Henri Cristo. Tenho uma empresa em sociedade com mais 2 irmãos e eu sou o único que sabe sobre o Senhor e também que sábado é dia de guardar para o Senhor. Mas trabalhamos no sábado e por apenas eu ter este conhecimento fica impossível colocar isto como regra para a empresa. Mas estou sempre orando ao Senhor para achar um meio para que eu possa guardar este dia. Sendo assim, o que o Senhor me diz sobre esta minha situação? Eu tenho a dizer que a tua oração será ouvida. E enquanto que tu não consegues o resultado vindo lá do alto sobre a tua oração, tu, por causa das tuas intenções, da tua vontade de não trabalhar no sábado, como tu não podes tomar a decisão, então tu já estás sob a proteção do Senhor. E depois, tua oração sendo ouvida, Ele vai inspirar teus sócios na hora certa, no dia certo, para que todos compreendam a vantagem de guardar o sábado do Senhor, para ter saúde, proteção e prosperidade econômica, né? E se não, enquanto isso não acontecer, pelo menos tu estarás sob a proteção do Pai. Tu estarás guardando o sábado do Senhor e a tua consciência estará tranquila. E os outros são os outros. Também não pode obrigar eles, como eu acabei de dizer no início na minha dissertação, abrir a cabeça de um deles e botar um bilhetinho lá dizendo: olha, sábado é o dia do Senhor. Não, tem que esperar, depois que tu oras para o Senhor, já aprendeste a orar, esperar a hora que o Senhor os inspira também. Tá ok, meu filho? Tenha todos a minha paz. Se um dia vieres a Brasília, seja muito bem-vindo a visitar. Fabiana Marques, de Curitiba. Bom dia, Rabi. Rabi, por que é tão difícil vencer a depressão e o medo? Por que é mais fácil para uns e outros não superar esta maldição? Bem, o medo é difícil de vencer porque ele tira o lugar da coragem. Ninguém tem 2 cérebros. Não, ninguém, pelo menos pessoas normais, né? Então, como não tem 2 cérebros, só tem um, e tem só um sistema neuronal. No sistema neuronal, quando o medo está alojado, ele ocupa o lugar que era da coragem. Então todo o segredo estava de perder o medo, é invocar o Senhor com bastante firmeza, com fervor, e Ele então, só Ele pode te blindar contra esse nefasto sentimento que é o medo. E daí teu cérebro gerará coragem para o restante do teu corpo. Como é que era a pergunta final mesmo? Que era mais? Por que é mais fácil para uns e para outros? Isso mesmo. Então, é 2 perguntas. Bom, é mais fácil para um... Depressão. E a depressão, mas a depressão ela e o medo são cúmplices, né? Então, a depressão, quando ela conseguir se livrar do medo, ela também, na sequência, consegue se livrar da depressão, que ela tem medo e fica depressiva. Medo de perder emprego, medo de perder marido, medo de perder isso, medo daquilo, medo de acidente. Isso vai criando um estado psíquico depressivo. Então, se ela invoca o Pai com firmeza no quarto, com a porta fechada, como já ensinei há milênios, Mateus 6, versículo 6, o Pai escuta e derrama sobre ela energia, luz e poder, que ela sente leve e para de sentir medo e depressão. É um processo lento e gradual, mas de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua firmeza, filha, na hora de orar, é que o resultado vai se fazer o mais breve possível. Tenho toda a minha paz. E a próxima pergunta é do Fênix 34 de Brasília. Olá, Henri, pode esclarecer essa passagem bíblica? Se João Batista só fazia o bem, por que ter um fim tão trágico? Mateus capítulo 14, versículos 1 a 12. Bem, tatu mecânico à parte, tem um aqui fazendo barulho, se alguém escutar já sabe, né? Vamos para a resposta. Então vejam bem, meus filhos, que essa pergunta que ele me fez sobre João Batista, sempre já ouvi essa pergunta em 2 continentes. Por que Deus permitiu que degolassem João Batista? Se ele era um profeta, né? Profeta da verdade, né? Por que Deus permitiu? E eu respondi em décadas, em 2 continentes, eu respondo de novo aqui.
Deus permitiu que degolassem João Batista, porque ele ficou vulnerável na hora em que ele duvidou da minha identidade. Isso há 2000 anos. Que quando ele disse, primeiro ele disse publicamente que eu era o Messias, que ele nem era digno sequer de desatar a minha sandália. Depois, na prisão, ele mandou me perguntar se eu era o Messias ou se ele esperava outro. Aquela hora ele ficou vulnerável, porque o Senhor não tem espaço na lei do Senhor, nas leis que os profetas transmitem, não tem espaço para contradição. E deu ali a impressão que esse mesmo que falou antes que eu era, e que depois falou se eu era ou esperava outro, naquele momento ele foi despojado dos poderes místicos e espirituais e desamparado, feneceu. Ele não podia ter falado isso, entenderam bem? Não podia. E ele falou, na hora ele teve uma crise de fé, isso sirva de exemplo para todos habitantes da terra, que quando tem uma crise de fé, que guarde só consigo essa crise até sobrepujar e não tente passar essa crise para outros. Que quando a pessoa está tendo uma crise de fé, se ela fica descomendo pela boca, daí ela começa a prejudicar o ambiente dela e na sequência, violando a lei divina, fica desamparada. Então quando alguém tem uma crise de fé, deve ficar de boca fechada, esperar orar ao Senhor para ver se consegue recuperar, porque o desequilíbrio é uma prova contundente de que alguém está fora do trilho da lei divina. Então no caso dele, ele teve essa crise de fé. Daí já tinha bastante gente que odiava ele, principalmente a mulher do Herodes, e deu o que deu. Pediu a cabeça dele e foi. Mas ele não morreu. Essa é a grande vantagem da coisa. Ele apenas desencarnou. Claro que cinematograficamente, decorado, mas apenas desencarnou. Ele ia desencarnar de qualquer jeito um dia. Ele até teve um passamento bem mais rápido do que o meu, né? Então logo, não sejamos tão assustados e escandalizados. Confiamos no Senhor que faz justiça na terra. E ele, o Senhor, justo porque faz justiça na terra, é que inevitavelmente deixou ele à mercê dos algozes. E assim acontece todos os dias. Todos os dias. Qualquer pessoa que duvidar da proteção de Deus já fica desprotegido. É muito perigoso duvidar da proteção de Deus. Aí fica desprotegido. Aí quando vem, aconteceu. Eu sei casos inúmeros de pessoas que na hora do vamos ver, pensou no Senhor, invocou o Senhor e o perigo passou. Perigo de morte. Então, quando seja onde é que estiveres, penses no Senhor. Se vais entrar no teu automóvel para sair na rua, num lugar, uma área de risco, pense, se és obrigado a ir numa área de risco, pense no Senhor. Ele te acompanhará, porque Ele é onipresente, Ele te inspirará, Ele te guiará e te blindará. Se tu tivesses que cruzar com o teu veículo num ébrio, que ele ia te tirar do asfalto, ia te colidir com o teu veículo, ou até se tu estivesse a pé, então tu pensa no Senhor, e o ébrio encontra um poste, encontra uma pedreira e não te encontra. Confie no Senhor. Lembre-se sempre, todo o segredo está em confiar permanentemente nele, consciente que ele é onipresente, não precisa de intermediários. Onisciente, onipresente, onipotente e onividente, ele vê tudo. Tenho todas a minha paz. Rafael de São Paulo. Bom dia, caro mestre Henri Cristo. Henri, a primeira mensagem que eu te mandei foi pedindo que o senhor fizesse uma oração para mim, pois precisava e não conseguia emprego. 10 dias depois que meu pedido foi ao ar, eu consegui um emprego e cordialmente dispensei outros 2 que apareceram. Eu sei que o Pai é quem opera os milagres, mas também te agradeço por ter me incluído em sua oração.
Agora a pergunta. O Pai é onipresente, onipotente e onisciente. Por que precisamos de um anjo para nos ajudar se o Pai já está sempre perto de nós? Ele mesmo não resolveria o problema se assim fosse a vontade dele? Lógico, meu filho, ninguém precisa de anjo para se ajudar. E porque o Pai, prestai bem atenção, porque o Pai é onipresente, onisciente e onipotente, ele, sem que tu precises, quando se fizer mistério, ele envia o anjo para te ajudar, mas não porque tu pedisse ou preciso, basta que tu confia nele. Então vamos ver como é que é um anjo. Sem asa, é claro. Não tem anjo alado, isso é mentira. O anjo ele aparece na hora que tu pode estar num país estrangeiro, à mercê de inimigos, e brota no meio dos inimigos uma pessoa que assume tua proteção. Todo mundo pensa que é um absurdo, como é que pode esse indivíduo aqui virou a casaca, mudou de lado e agora vai proteger. É um anjo que baixou no corpo daquele indivíduo, que Deus, que é onipresente, e emitiu aquela energia, que é o que vós chamais de anjo, e aí tu estás livre. Eu percorri muitos países, a América Latina inteira e boa parte da Europa, eu tive ocasiões inúmeras de ver isso, pessoalmente, sentir na carne esse mistério que eu acabei de relatar. Tenho minha paz. Ramon de Taubaté, São Paulo. Olá, Senhor Henrique Cristo. Entendi seus ensinamentos sobre o porquê de não se comer carne. Mas quanto ao leite de vaca, eu ingiro sem saber se a vaca que deu esse leite foi maltratada ou não para me dar esse alimento. Isso pode me gerar algum débito karmático? Não, meu filho, não. O único débito karmático que pode contrair é se esse leite tiver soda cáustica, como eu tenho visto ultimamente pela mídia, aí o fato de tu ter roubado o leite do bezerro é pago na hora que tu toma o leite com soda cáustica. O único quem podia te culpar e protestar contra mim seria o bezerro, né, que ficou sem o leite. Mas hoje em dia, como é tudo industrializado, tu nunca só tens que rezar ao Pai para que não venha cair na tua boca leite com soda cáustica, como a gente tem visto na televisão direto. Por vezes prendem uma equipe, um grupo de pessoas que estavam colocando soda cáustica no leite, lá no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar. Eu vi a notícia, eu vi no Rio Grande do Sul. Então, esse é o único problema, o mais grave. E o outro também, se tu come muito leite, come muito queijo, que tu vai te tornar obeso. Isso é outra coisa. Aí quando for viajar de avião, tem que comprar 2 passagens, ou de ônibus. É só esse o detalhezinho, mas não tem importância, né? São coisas menores, né? Então, se puderes cuidar da tua saúde, comer para viver, não viver para comer, serás muito feliz com a bênção do Altíssimo, é claro. Tenho toda a minha paz. Alfredo Lopes de Joinville. A partir do momento que você diz que reencarnou, você contrapôs a crença básica da igreja que diz que o espírito vai ao céu e não mais reencarna. Então você rechaça os ensinamentos da Bíblia? A Bíblia é uma montagem forjada por oportunistas da época que criaram uma coleção de livros a fim de justificar sua doutrina e assim redundar na igreja católica? Compreendi a pergunta, né? É o seguinte, em primeiro lugar, eu reitero uma vez mais o que sempre disse aqui, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Mas no meio de tudo isso aí estão as leis de Deus, que eu acabei de citar, uma delas de Levítico, ainda pouco, de Apocalipse. Então todo o segredo está em tu invocar o Pai antes de abrir a Bíblia. Invoca o Pai no quarto, a porta fechada, como ensinei a Doinan, Mateus 6, versículo 6, para ele te mostrar cabalisticamente como funciona o mecanismo da lei dele. Então está tudo ok daí. Agora, como é que é? Faz só uma pergunta rapidinha. Você rechaça os ensinamentos da Bíblia? Não rechaça os ensinamentos da Bíblia, e sim o equívoco na interpretação da Bíblia. Exemplo, se tu levar a Bíblia ao pé da letra, tu não vai mais confiar em Deus. Não dá. Porque lá está escrito que Deus se arrependeu de criar os homens, os seres humanos. Tu não vai confiar num Deus que se arrepende. Está escrito também que se arrependeu do dilúvio. Por isso que eu disse, é um livro repleto de fábulas, lendas, parábolas e até charadas. Aí também tu vai sair por aí matando todo mundo. Aí
mãe, mulher, criança, se tu levar a Bíblia ao pé da letra, porque lá está escrito que Josué matou, sem consultar o grau de idade, de sexo de quem ele mandou matar. Então, está lá na Bíblia. Então, tu tens que pedir ao Pai, humildemente, fecha a porta para não entrar nem cachorro, nem gato, e nem ninguém que é contra Deus, ou que é contra ti, e vai lá e invoca o Pai. Depois de rezar um novo Pai Nosso que eu ensinei, e que há 2 anos eu falei para orar no quarto, Mateus 6, versículo 6, aí ele te abre os caminhos, te faz compreender. Na hora de abrir a Bíblia, respeitosamente abre e diz: Senhor, me concede a graça de entender as suas santas e eternas leis. Aí ele te mostra, daí tu vais entender, vais perceber o significado de cada coisa, ele vai te dar o dom, né? Eu acho que era isso a pergunta. Então, tá. Marcelo Patrício de Maringá, Paraná. Admiro muito o Senhor e tive a vida mudada quando o enxerguei como enviado de Deus e não como um comediante. Me sinto muito honrado em dizer que assisti a todos os programas disponibilizados no YouTube e que fico muito feliz e satisfeito pelo programa ter melhorado, tanto inclusive no horário, que ficou ótimo no sábado de manhã, e a internet, que não apresentou mais problemas. Parabéns a todos. A sua bênção, mestre Henrique. Mestre, qual é o objetivo do jejum? Conversa comprida, né? Mas como é uma conversa positiva, deixa eu pensar, né? Agora, se ele me assiste há tanto tempo, já viu todas as minhas coisas do meu pai, né? O objetivo do jejum, para quem pode jejuar, é a purificação do corpo e, na sequência, a vivificação da alma. É um alimento para a alma, só para quem pode, porque nem todo mundo pode jejuar. Tem que ser jovem, não pode ter avançada a idade, digamos de 50 anos em diante. Eu nem recomendo, de 60 em diante não recomendo jejuar. Um dia, tudo bem, mas tem pessoas que depois vão lá e não voltam mais, né? Tudo bem também, né? Só que eu estou dizendo que o jejum é muito importante, sim, para quem quer passar por um processo assim de metamorfose, de evoluir, de enxergar coisas que em condições triviais não pode. Mas não digo que ninguém seja obrigado, quem pode, porque às vezes tem pessoas que gostariam de jejum e não pode. Por exemplo, você não pode fazer um jejum longo, como eu fiz, se estiver no meio do trabalho, no trânsito, sabe, aí não dá. Então, por isso que eu disse que nem todos podem. Às vezes a pessoa consegue jejuar. Agora nas férias, tá? Então nas férias eu vou no campo jejuar. Mas será que lá no campo, nas férias, vai sozinho? Sempre vai alguém contigo e daí sempre vai te convidar para alguma coisa. Então, cada caso é um caso. Agora, aqueles que têm essa vontade de jejuar por motivos metafísicos, motivos espirituais, conseguem o lugar. Quando? No dia certo e na hora certa. Então, portanto, não se preocupem que jejuar é preciso, não, é importante. Mas no dia de hoje, eu estou falando da modernidade, porque mesmo no livro Despertador, tem uma parte lá no final do livro que explica tudo sobre isso, e tem muita gente que pensa, eu não posso ser seguidor do hino, porque se eu for seguidor do hino, eu vou ter que jejuar. Não, lá expliquei os efeitos do jejum, só o significado, mas não que alguém seja obrigado. Eu já vi pessoas dizendo, mas não dá, olha só. Eu nunca botei ninguém de jejum, nunca obriguei ninguém a jejuar. Eu ensino a possibilidade. Eu tenho discípulos que nunca jejuaram, tem outros que jejuaram. Tem uma aqui que está com 87 anos que jejuou até 13 dias. Ela era um ser extraterrestre. 3 vezes. 3 vezes, olha lá, mostra a fuça dela, mostra. 3 vezes. Essa aí jejuou 3 vezes. 3 vezes, 13 dias. E o mais grave de tudo, que às vezes a rebelião da minha autoridade, ela jejuava ainda pintando, trabalhando. Porque parece, mas quando ela tinha uns 30 anos a menos, né? Entendeu? Ela está com 87. Né? Tem que beber água. E tem que beber Aí tem que beber água. Nos meus jejuns de 13 dias, 7, 9, 13 dias, eu tomava água. E no último que eu fiz em Saint-Père, lá na França, eu tomei todos os dias um limão. A Daniela vinha lá e me dava um limão todos os dias. Né? Tomava e foi passando os dias. Né? Eu jejuei numa colônia de férias lá na França, que me concederam um lugar, né? Em Saint-Père, município de Mamers. E, enfim, foi meu último jejum longo, né?
que valeu a pena, graças a Deus. Né? Vamos adiante, não vamos ficar só no jejum, senão daqui a pouco alguém vai querer jejuar e, apesar de ser sábado, não é a hora de jejuar. Vamos lá. João de Minas Gerais. O Senhor disse que se Tomé tivesse tocado em suas mãos, ele teria tocado no vácuo. Mas o Senhor pediu alguma coisa para comer. O senhor pode explicar isso? Não na hora que o Tomé queria tocar em mim. Quando eu pedi alguma coisa para comer, eu estava no corpo de alguém, como a caminho de Emaús, que tinham 2 discípulos caminhando com um forasteiro e discutindo com o forasteiro sobre a minha crucificação. E quando chegou o final de tarde, foram cear e convidaram o forasteiro para cear. E só na hora de partir o pão que viram que o forasteiro era eu. Logo, o corpo não era o meu, porque quem me conhece bem sabe que eu não sou desprovido de carisma. Logo viram que era eu. Entende? Então não viram até a hora de partir o pão, porque era o forasteiro. Eu só usei o corpo dele para me manifestar, e na própria Bíblia diz que depois eu desapareci. Só que esqueceram de dizer que o forasteiro ficou ali comendo mais um pouco, né? Essa parte esqueceram, né? Tenho toda a minha parte. Hélio de Curitiba. Henri, bom dia. Como interpretar estas passagens da Bíblia tão contraditórias? Êxodo capítulo 29, versículo 11. E imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Isaías capítulo 66, versículo 3. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. É aquele que sacrifica um boi para comer, ele está procedendo igual a quem mata um homem. É verdade, né? Não é? Por isso, tanto é que eu conheço um cidadão que ele tem um frigorífico lá na Argentina, que eles, cada 3 meses, ele é obrigado a mudar o encarregado do cutelo, porque não aguenta mais a pressão. 3 meses ou 3 anos. Eu sei dizer que ele falou que não pode, ele não aguenta. A pessoa não aguenta mais de tanto ver aquela agonia. Agora, a diferença do que está lá em onde é que está, sacrificar o animal, aí não é para ele comer que ele sacrificou, era para pagar um débito. Isso é uma coisa que vai demorar um pouco para explicar, porque senão vão pensar que eu estou fugindo da explicação. Inclusive vou fazer futuramente uma literatura em cima disso para todo mundo compreender. Por enquanto serei breve. Naqueles tempos antes da crucificação, saudava-se débito com sacrifício de sangue, com sacrifício de animais, de vidas, para pagar o débito dos pecados, e ao mesmo tempo, mas para o castigo ser maior, mesmo para o penitente, ele tem que sentir o prejuízo de perder, por isso que tem que ser o melhor animal. Por esse motivo que depois da crucificação, pelo menos quem conhece a lei não sacrifica mais nem boi, nem vaca, nada. E quem continuou fazendo essas coisas porque esqueceu, porque perdeu 2000 anos de avanço nas leis de Deus. Porque a lei de Deus não muda, mas ela adapta-se ao tempo. Eu entreguei-me justo em holocausto para resgatar o pecado que a humanidade cometer num só golpe. Senhor bondoso e misericordioso permitiu que cessasse por ali a matar-se. E daí para frente, tanto é que depois veio a diáspora, depois, eu não vi notícia ultimamente que alguém vai lá amarrar uma vaca na porta de uma sinagoga, de uma igreja, para sacrificar. Não tem tido notícia disso. Vocês têm com a globalização? Então, para ver que existe sim, assim como também, depois da crucificação, ninguém mais tem essa imperiosa necessidade, pelo menos não para cumprir a lei divina. Também depois que eu voltei aqui na terra, depois que ficou público a minha presença aqui na terra, depois que eu comecei a minha peregrinação, os religiosos não tiveram mais autoridade para mandar alguém se ajoelhar na hora de comer um pedaço de pão dizendo ser meu corpo, porque eles sabem, lá dentro deles eles sabem
que não tem mais valor místico, porque eu disse na última ceia: comei, este é meu corpo, ao partir do pão, bebei, este é meu sangue, fazer isto em memória de mim. Enquanto que estou ausente, tudo bem, agora que estou aqui de carne e osso, o meu Pai despojou eles de poder de obrigar os penitentes a se ajoelhar. Agora é um cidadão comum qualquer que entrega um pedaço de pão, um pedacinho bem pequeno, é claro, economia total, como se fosse meu corpo. Mas todos sentem-se inseguros, tanto os que comem o pão, como aqueles que distribuem. Porque até foi estabelecido, há uns anos atrás, na televisão, um apresentador colocou, e aliás está na net, o preço de cada hóstia, mostrou como é que fazia, mostrava uma máquina fazendo, quem quiser pode encontrar lá na net, não está na nossa parte, não? Está? Pode procurar lá, o Gugu Liberato, que fez essa matéria, não foi ele? Então está lá, quem quiser pode olhar lá, ele diz o preço da hóstia e tudo. Depois que foi tão banalizado, por que foi banalizado? Porque eles sabem, lá dentro deles eles sabem que o Filho de Deus voltou a estar de carne e osso na terra, só não sabem como administrar essa realidade contundente, ao mesmo tempo que ainda é controversa. Tem toda a minha paz, meus filhos. Marcelo de Maringá: mestre, Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança. Deus foi uma ameba e um réptil rastejante também? Que interessante essa pergunta. Não, justamente porque ele é o Senhor, né? Então ele fez a imagem e semelhança, ele não disse que ele era. E sim que ele fez, ele propiciou no decorrer do tempo que a ameba viesse vivificar-se na terra, viesse climatizar e virar lagarto não, jacaré não, crocodilo não, réptil rastejante, a qualidade não importa. E sim que isso aconteceu. Daí o réptil rastejou, depois evoluiu, e o último estágio até chegar à imagem e à semelhança de Deus foi quando o macaco caminhou ereto, sem rabo. E ninguém é obrigado a crer, mas o Senhor, meu Pai, me mostrou todos esses detalhes diretamente e mostrou que coincidentemente, asposamente coincidente, os cientistas milênios depois chegaram à mesma conclusão daquilo que aconteceu há milênios atrás. Deu para entender? E há quem diga, há quem pense que perseguiram até como é o nome dele? Aquele? Darwin, perseguiram Darwin aqui, odiaram, pensando que ele era o primeiro a falar isto. Sim, ele era o primeiro, porque antes de mais de 2000 anos ele era Anaximandro, quando pela primeira vez falou-se sobre tudo isso, foi se ensinado tudo, mas daí não tinha religiões nem regrilhões para perseguir o filósofo que se tornara biólogo pela inspiração divina há milênios. E quando Darwin ressuscitou, reencarnou, ressurgiu aqui na América Latina, aqui na América do Sul, em Galápagos, pronto. Eu sou péssimo em guardar nome. E daí eu sou filho do Senhor do Universo e não guardo muito com facilidade nome nem fisionomia. Eu sou o pior fisionomista da face da terra, posso garantir. Tenho grande dificuldade de lembrar de rostos, e certa vez que vem mais vezes na minha presença. Já é uma providência de Deus também, para que eu não sinta nada contra aqueles que me detratam. Ele me deu essa blindagem, sabe? Uma pessoa me detrata, me ofende, e depois ela me encontra só se um discípulo diz: olha, esse ali foi aquele que fez isso, aquilo. Aí, olha, assim. Entende? Então isso é uma proteção que Deus me deu, de não ter gravado fisionomias. E o meu cérebro é ocupado com coisas muito mais elevadas, com a bênção do Senhor, que tem todos a minha paz. Então agora, para terminar o programa, é o pedido do Júnior Reisse, acadêmico do curso de odontologia da FURB de Blumenau. Gostaria que o Senhor Todo-Poderoso mandasse um recado para todos os acadêmicos da Odonto da FURB a estarem participando do Standit do Universitário, porque vai ter muito chopp para eles beberem. Pois é, eu vou pedir ao Senhor Poderoso, ele não vai mandar diretamente a mensagem, né? Eu vou pedir a ele, né? Na hora que eu vou pedir a bênção, fica
incluído pedir ao Pai para abençoar todos esses que ele enumerou. Podia só lembrar o nome da pessoa que se É comunicou? o Júnior Reis. Júnior Reis. Então peço ao Pai, na hora que eu pedir a bênção final, né, que inclua eles, todos esses Júnior Reis e todos os blumenauenses que nasceram, que estão incluídos aí, que são lá daquela... Vocês sabem que Indaial, onde eu reencarnei, era um distrito de Blumenau, outrora. Né? E para aqueles que não sabem também, por curiosidade, por que é Indaial? Recentemente que eu vi pela net, porque era uma vila onde tinha bastante, uma aldeia onde tinha bastante palmeiras. Essas palmeiras se chamavam Indaial. E daí, por isso que ficou com o nome de Indaial. Hoje em dia já tem até um status de cidade, mas um dia já foi aldeia. E quando eu falo que é aldeia, muito se ofende. Mas é verdade, eu nasci numa aldeia. Uma belíssima aldeia, que não tinha nem calçamento. Por isso que eu digo aldeia. Pronto. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Então fica incluído todos os que estão com ele nessa empreitada, né? Na hora que eu pedi ao Pai a bênção. Mas antes eu lembro de novo, que é um dever meu, de lembrar sempre de novo, que na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora eu pedi ao Pai, ao Senhor, ao Pai, a bênção, aqueles que estão chegando agora, para compreender como é a bênção, bota a mão assim, olhos abertos, e os que estão chegando agora, e os beneméritos, e os que já estão acostumados comigo, todos, se querem participar, coloquem suas mãos assim. Eu vou pedir ao Pai. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todos sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. É sábado que vem. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.